o exercício fornece o gráfico disso. Tá? Bom, lembrando que um resistor é dito ohmico quando ele tem, por característica, uma relação linear entre a diferença de potencial a qual ele é submetida e a corrente que passa por ele. O fato do gráfico corrente em função da diferença de potencial ou o inverso ser uma reta é um indicativo de que é um resistor ohmico. Tá? Então, qual é a característica de um resistor ohmico? É o gráfico corrente por DDP ou o inverso dá uma reta. Então, como é que a gente resolve um exercício desse tipo? Eu vou escolher aqui 2 pontos quaisquer, ele assinala aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, eu preciso só de 2, tá? Para ficar visualmente mais fácil para vocês, eu vou escolher este ponto e este ponto, para ficar um gráfico de um tamanho razoável, tá? Reparem só que, usando essa diferença aqui como hipotenusa, olha, eu consigo traçar um triângulo retângulo, tá? Estão conseguindo ver isso na imagem? Tudo bem? Ok. Tá? Ok. Esse cateto aqui do triângulo retângulo, ele corresponde à variação de corrente elétrica, tá? E deste lado aqui, a gente tem a variação de diferença de potencial. Qual é a ideia? Se a relação ela é válida em qualquer ponto do gráfico, então, num determinado ponto, vamos dizer, esse aqui, eu medi uma diferença de potencial e ela teve como consequência uma determinada corrente. Lá no ponto 2, que eu escolhi aqui em cima, eu tenho uma outra diferença de potencial que vai estar associada a uma outra corrente, mas a resistência elétrica é a mesma, ela é uma constante, né? Então, a partir daqui, ó, eu vejo o seguinte, se eu fizer o 2 menos o 1, eu vou ter R e 2 menos R e 1, tá? Só fiz esse menos esse, e aí esse menos esse. Ou seja, o 2 menos o 1 é igual a R e 2 menos e 1. Ou ainda, o que é mais comum vocês verem aí, ΔU é igual a R delta I. Então, eu peguei 2 pontos quaisquer, eu tenho um ΔU e tenho um ΔI. Quem é o ΔU aqui? Ele saiu de 1 volt e foi até 2,5 volts. Então, 2,5 menos 1, eu tenho um ΔU de 1,5 volts. Já do lado da corrente, ele saiu de 2 e foi até 5. Então, a gente tem aqui 3 vezes 10 a menos 6 ampere de ΔI. O que falta agora? Substituir os valores aqui, ó. Então, no lugar do ΔU entra o 1,5 volts. O R é o que eu quero descobrir. E no lugar do ΔI, o 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tá? Vou manter o R desse lado da igualdade, passar o 3 vezes 10 a menos 6 para o outro lado e vai dividindo. Então fica 1,5 dividido por 3 vezes 10 a menos 6. O 10 a menos 6 eu posso passar para o numerador, e aí ele vai mudar o sinal do expoente, 10 a sexta. 1,5 dividido por 3 é 0,5, então vezes 10 a sexta. Ou eu posso aumentar um aqui e diminuir um aqui, ou seja, 5 vezes 10 a quinta ohms vai ser aí a resistência, né, do elemento que foi testado e colocado aí no gráfico, tá? Chegaram nesse resultado? Professor, Não. aquele 0,5, eu parei naquele ali. Tá errado? Não, não. Ficou assim, 0,5 vezes Tá. 10 a sexta. Eu coloquei 0,5 e parei aqui. Eu acho que eu
Isso aqui, ó, esse 10 a sexta. Eu não Tá, sei se estava certo. mas o 10 a sexta está no teu resultado, ou não? Mas aí, Tá na. Eu parei nesse 0,5 aqui. Foi que eu Tá. fui ver aqui agora. Não, falta o 10 a sexta. Na fórmula, né? Falta o 10 a sexta, porque aqui Eu ele errei está isso aí. que a corrente, ó, Sim. nesse gráfico aqui, ele está dizendo que essa corrente é de 2 vezes 10 a menos 6 ampere, tá? Você tem que ficar atento com Sim, o isso. senhor Isso explicando poderia ter agora. acontecido, Isso. poderia ter acontecido aqui também, tá? O gráfico ter 10 a terceira volts, por exemplo. Tá? Precisa sempre ficar atento com isso no Entendi. gráfico, que é a Entendi. O escala senhor explica. tá? Que é a escala Beleza. Mais alguém? Professor, faz favor. Pode falar. Eu puxei um ponto no gráfico, do DDP com a corrente e fiz o cálculo. Deu o mesmo resultado em todos os pontos dele. Sim, vai dar. Eu Beleza. peguei 2 pontos por exemplo, mas eu poderia. Porque é uma. Sim. Porque olha só, no final das contas, o que você está fazendo, né? Você está medindo a razão disso por isso. Ou seja, você está pegando, por exemplo, a tangente desse ângulo aqui, que vai ser sempre a mesma. Então, qual é a tangente desse ângulo aqui? ΔU sobre ΔI. Se você aumentar o triângulo, vou usar esse grandão aqui. O ângulo é o mesmo, né? Aqui. Se eu pegasse o menorzinho aqui possível, esse aqui, o ângulo seria o mesmo, então o resultado é o mesmo. Então, essa é a característica do resistor ômico. Se aqui tivesse uma curva, né, ou fora do limite, ele começasse a fazer uma curva para lá, por exemplo, aí a partir desse limite, ou acima de um certo limite, o resistor não é mais ômico, ele não tem mais o comportamento de um resistor ômico. professor, mas esse 0,5 não tinha que multiplicar ele por 4? Por quê? Porque lá fala que a polianina é 4 vezes, 4 vezes, né? A resistência. Então, mas ele pede para calcular o do gráfico, né? No exercício. O exercício tem um enunciado Sim. ele pede para calcular o do gráfico. Tá? Eu cheguei nesse resultado, mas depois também eu coloquei ele Vezes 4. vezes 4. Aí não tem problema. É uma questão que o enunciado era um enunciado bem de questão de concurso mesmo, que tem algumas coisas feitas para ver se você ficou muito atento. Mas isso aí não é um. Agora, isso aqui é importante, tá? O 10 a menos 6. Não pode deixar de considerar, não. E até é muito comum nos gráficos da parte de elétrica que tenha esses valores. Inclusive, quando você usa os medidores, o multímetro ele tem isso, né? Por R1000, R100, ou 10 a terceira, 10 a quarta, aparece muito nos equipamentos de eletricidade, que são as escalas, né? Tá. Posso ir para o número 2? Número 2 diz o seguinte: um resistor de 100 ohms, então aqui ele já deu a resistência, 100 ohms, é percorrido por uma corrente elétrica de 20, aqui ó, outro cuidado, miliampere. Cuidado com esse mili, tá? E aí ele pergunta qual é a DDP entre os terminais do resistor. O que acontece aqui? Você precisa saber, né, precisa tomar cuidado que miliampere significa 10 a menos 3 ampere. Tá? E aí, usando a lei de Ohm, U igual a RI, né, você vai calcular o valor da DDP. Então, resistência 100 ohms, ou 10 ao quadrado ohms, tanto faz, tá? Vezes 20, vezes 10 a menos 3. Tá? Aqui isso vai dar 20 vezes 10 elevado a 2 menos 3, ou seja, 20 vezes 10 a menos 1, ou ainda uma DDP de 2 volts. Tá? Chegaram nesse resultado?
O número 3, ele fala do seguinte, ó, um resistor ôhmico, então, sempre resistor ôhmico significa esse comportamento aqui, tá? Quando ele é submetido a uma DDP de 40 volts, ele é atravessado por uma corrente elétrica de 20 amperes. Tá? E aí ele diz que quando a corrente for igual a 4 amperes, esse mesmo resistor vai estar submetida a uma DDP de... É a pergunta que ele faz. Tá? Então, é um exercício em 2 passos. No primeiro deles, você vai chegar ao resultado de que a resistência é 40 dividido por 20, ou seja, 2 ohms. Tá? E aí, usando esse resultado, você vai substituir isso aqui. Então, a DDP que ele está perguntando é de 2 ohms vezes 4 amperes, que vai dar 8 volts. Alguém disse que chegou no resultado aproximado, não entendi por quê. Eu fiz por regra de 3 isso aí também, professor. Chegou nos 8. Tá. Cuidado com a regra de 3, viu? Nem Também sempre chegou no funciona. 8. Tá? Nem sempre funciona. É bom fazer... Nem sempre vai ser linear a eletricidade, viu? É bom saber por que está usando. A regra de 3 já causou muito acidente, viu? Existe um limite em que não é linear, e quando envolve potência e corrente ao quadrado, não é linear. Então, muito cuidado com o uso indiscriminado da regra de 3. Em algumas aplicações, por exemplo, quando a escala envolve, por exemplo, transferência de calor, a escala ela é logarítmica. E aí, regra de 3 não vale de jeito nenhum. Então, muito cuidado com sair aplicando regra de 3 sem saber por quê, viu? Já causou grandes acidentes. Número 4. Ao ser estabelecida uma DDP de 50 volts entre os terminais de um resistor, isso é muito fácil, né? U igual a RI. Quando a DDP é de 50 volts e ele chega a uma corrente de 5 amperes, a resistência foi de resistência 50 dividido por 5, resistência de 10 ohms. Tá? E o último, que pelo que eu vi foi o que gerou algumas dúvidas, não sei se conseguiram fazer ou não. Ele diz... Oi. Se eu não me engano, o 4 aí, o exercício lá, considerou errado, se eu não me engano, os 10 ohms. 10 ohms estava errado? Exatamente. O valor é esse mesmo, beleza. Mas o exercício considerou errado, entendeu? A planilha lá considerou ele errado. Considerou mesmo. Ué, não, mas ele está marcado como resposta correta. Bom, deixa eu remarcar aqui, ele recorrige, então. Estava dando como correto o quê? Ah, não, você não sabe, né? Só deu errado, tá. Positivo. Estranho. Bom. Exercício 5, então. Um resistor R, de resistência R, submetido a uma DDP U, passa a ser percorrido por uma corrente I. Beleza. Então, U igual a RI, um resistor O. Aí, ele troca o valor da corrente elétrica e da resistência. Não, digo, ele pede o valor da resistência. A ideia aqui é a seguinte: se eu mudar o valor de U, se
se eu mudar o valor de I e se eu mudar o valor de R, eu tenho a... Tá? Então, o que ele fala aqui é o seguinte, ó, U igual a RI. Tá? Qual o valor da corrente elétrica se a DDP for o dobro? Então, ele sai de U e vai para 2 vezes U. Ele dobrou a DDP. Tá? Se a resistência for trocada por uma resistência 3 vezes R. Como eu troquei tanto a diferença de potencial como a resistência, eu vou ter uma nova corrente, correto? Só que eu não sei quanto é. Essa nova corrente, e linha, vai ser igual, então, a 2 vezes U dividido por 3 vezes R. Tudo bem até aí? Só passei esse cara para lá. Tá? Logo, a nova corrente e linha vai ser igual a 2/3 de U sobre R. E U sobre R é a corrente antiga. Né? Então, a nova corrente vai ser igual a 2/3 da corrente do primeiro caso, 2/3 de I. Ok? Quem tinha ficado com dúvida agora entendeu como é que faz. Esse tipo de exercício é muito comum em eletricidade, viu? Quando você vai buscar o circuito equivalente, você vai ter que fazer um projeto de ampliação ou de redução. É bastante comum fazer esses cálculos de proporção, tá?